Bom dia. Bom dia, Flavinha, tudo bem? Primeira a entrar aqui, hein, hoje. O convidado especial chegou, a Luísio. A Marte tá entrando agora. Bom dia, pessoal. Obrigada aí por todo mundo, viu? Tá participando com a gente hoje. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Aloísio. Já vou te chamar, viu, Aloísio? Ai, você gostou, Flavinha? Eu tô com muito frio, muito frio. Eu tô com 4 blusas e tava ainda com frio. Aí eu coloquei esse cachecol aqui. Tô com 2 calças, 3 meia. Tô com muito frio. Deve ser aqui só em São Paulo, aqui no centro, que deve estar frio assim, né? Não sei aí como é que tá, onde vocês estão. Deixa eu chamar. Só um minutinho. Deixa eu fixar o comentário. Mari tá entrando. Bom dia, Mari, seja bem-vinda. Ô, Aloysio, eu não tô conseguindo te chamar. Ah, o Everton tá aí? Tudo bem, Everton? Seja bem-vindo. Bom dia pra você, viu? Ah, obrigada, Mari, obrigada. Não foi nem pra ficar bonito, não. Foi por conta do frio que eu tô aqui, viu? Eu coloquei esse lenço aqui porque eu tô com frio mesmo. Ô, Aloysio, tem como você se convidar aqui? Eu aceito você pra entrar? Eu não tô conseguindo te chamar. Olá, bom dia. Bom dia, Aloysio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Tá frio aí em Araraquara? Não, tá mais quentinho agora, viu? É, Ó, tô eu até acho. de manga de camisa, ó. Nossa, eu tô com 4 blusas. Eu vi você falar. É, eu tô com muito frio, mas eu acho que é eu só. Ninguém tá assim. Eu tô vendo o pessoal passar aqui perto de casa, todo mundo de camiseta, eu que tô com frio. Não, esquentou um pouco. Finalmente, né? Que tava muito frio esses dias aqui também. É Aqui é um verdade, contrassenso, viu? é, Aqui né? chega a fazer 43, 44 em outubro, e agora esse período chegou a fazer 4 graus de madrugada. Muito É contraste. muito frio, muito frio. A Mari tá falando que lá tá frio também, onde Com ela mora. certeza lá. Eu trabalhei essa noite, então eu tô com um pouco de sono, então eu acho que isso aumentou meu frio. Deve ser isso. Ó, o Marcos entrou aí. Obrigada, Marcos, pela presença. O Carlos, bem, Esse bom Carlos você dia. conhece? Eu não Já sei, ouvi esse falar, rapaz entra nas minhas lives de vez em quando, eu não sei quem é, você já viu ele? eu já ouvi falar, já ouvi falar. Ele tá longe hoje. Ele não tá aqui É. em casa, tô sozinho, ele tá Ah, com as crianças. que É, ele tá... legal. Mais tarde ele chega aí. Eu acho que eu já Tá ouvi certo. falar, já vi de vista. Tá ótimo, então. Senão eu te apresentaria, quem sabe rolava um clima entre vocês dois, né? Pode ser, viu?
A Aldenice também entrou. Bom dia, Aldenice, seja bem-vinda. Obrigada, viu, pela participação de todo mundo. Hoje a gente está aqui com uma participação mais especial do Aloísio, esse grande incentivador aqui do nosso trabalho. Se não fosse por ele, com certeza eu e o Carlos não estaríamos fazendo live. Essa é a certeza, a única certeza que eu tenho é essa. Se não fosse por você, É, com certeza a gente não estaria aqui falando, não, com certeza. Mas obrigada, mas viu, Luiz, o positivo. Isso tem feito um bem danado para a gente aqui em casa, para mim, para o Carlos. Eu acho que é uma forma da espiritualidade puxar o nossa orelha aqui para que a gente estude mais, sabe? Se aperfeiçoe mais nos ensinamentos de Jesus mesmo. E só é, tem feito para a gente, e para todo mundo que convive ao redor da gente, né? Porque quando a gente muda a maneira com que a gente age dentro da nossa casa, tudo ao redor muda também. Então, só tenho que te agradecer, viu? Obrigada mesmo. Natália, a verdade a gente é só instrumento, né? A gente recebe a intuição e manda, né? A gente manda os aviõezinhos. É isso Falando mesmo. isso, vou mandar uns aviõezinhos aqui, né? Que agora que eu lembrei da. Tem as pessoas que às vezes. Então vou mandar uns aviõezinhos enquanto isso. Pode ir falando aí, eu vou mandando aqui. Sim, claro. A Mari tá falando que vai dar banho no Everton, que 10h30 ele tem físio. Ah, Uhum. legal, Mari. Mesmo. Vai dando banho nele, escutando a gente falar aqui, que é legal. E aí hoje a gente vai falar, a gente está na lição número 10, que a gente vai falar sobre o tema vivência, que é do livro Respostas da Vida, de André Luiz. Esse livro que é tão simples, são lições tão simples, né, o Aloysio, mas que é tão difícil colocar em prática as lições simples que André vem ensinar a gente toda sexta-feira aqui. E devagarzinho a gente chega lá, sem pressa, não é mesmo? Sim. Interessante que nós fizemos o estudo desse livro pelo Encontro Espírita. Mas não foi Uhum. comigo que caiu esse texto. É interessante, eu acho bom também, né? Porque se já tivesse trabalhado, parece que foi com a Flavinha e com a Babi que eles fizeram, né? Mas se a Pô, gente eu já escutei. tivesse trabalhado, talvez a gente poderia até falar com uma outra visão, mas sempre bom a gente estar comentando, né? Acho importante isso. Sim, claro, com certeza. E é que nem vocês já tinham feito esse livro, eu não me recordava, eu até participei com a Flávia. Minha primeira live que eu fiz Foi. foi desse livro. Foi. Eu não lembro agora a lição de cor aqui, eu acho que era. Eu não vou me recordar, mas foi desse livro e eu não. Quando eu e o Carlos escolheu o livro, a gente gostou muito dele. E eu não tinha associado. Mas cada vez que a gente fala aqui e sai reflexões novas também, né? Sim. Mesmo uma palestra, se for fazer numa casa o mesmo tema, numa casa sai de um jeito, na outra casa sai do outro jeito. A essência não muda, mas o complemento muda bastante, né? Sim, é isso mesmo. Isso mesmo, Lício. Vamos lá? Vamos. Então tá. Você quer começar? A live é do convidado, Luísio? Você vai fazer a prece inicial ou eu faço a final? Mas eu queria te perguntar, a live é do convidado? Então, diz a Babi que é, né? Ontem É eu brincadeira. consegui, ontem eu consegui, acho que com muito custo, deixar o João Carlos falar uma boa parte da live. Olha, foi difícil, viu? Foi muito bom. Eu assisti um pedacinho, depois eu quero acompanhar melhor. Então Tá tá. certo. Eu vou fazer a prece inicial, tá? Pra gente começar. Eu peço a todo mundo, se possível, que feche os olhos, para que dessa maneira a gente consiga melhor entrar em contato com a espiritualidade amiga, com as energias do bem, do alto, com a luz que vem do Mestre Jesus. Que nessa manhã de sexta-feira possamos absorver o máximo de conhecimento das lições que vão ser lidas hoje. Que possamos, Senhor Jesus, com a sua presença em nossa vida, colocar em prática. Obrigada, espiritualidade amiga do alto. Obrigada, divino mestre de luz,
pela presença nesta manhã de sexta. Vamos dar início a mais uma live. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, né, gente? A mensagem da manhã, é difícil, né? Acho que a gente fala quase da noite, quase eu falei. A mensagem da manhã, confesso a vocês que ela me confundiu várias vezes quando eu ia escrever. Eu ia colocar vivência e saía vivências. Engraçado, né? Por que saía vivências? Porque, na verdade, no íntimo, a gente sabe que a gente não vive uma única vez. A vida é única, mas nós temos várias e várias etapas dentro dessa única vida, que são as nossas encarnações. E André Luiz, nesse livro Respostas da Vida, ele vai passar para nós situações no nosso dia a dia, que acontecem com a gente e que são reflexos de nós mesmos. E eu vou fazer a leitura já do primeiro tópico, né, até praticamente a primeira parte mais importante, depois a gente vai comentando. André Luiz fala em vivência, tá? Mas a gente pode interpretar isso sempre no plural, tá? Habitualmente, perdemos tempo em desgosto inútil, quando nos achamos em antagonismo com alguém e vice-versa. Entretanto, vejamos, os outros pensam segundo imaginam, falam o que melhor lhes parece, fazem o que lhes ocorre aos desejos, abraçam o que lhes agrada, adquirem o que estimam, valorizam o que mais amam, inclinam-se para aquilo que os atrai, vivem com o mais se afinam, estão no caminho que escolheram, acham sempre o que procuram. Então, ele coloca para nós aqui que muitas vezes nós perdemos tempo e ficamos chateados, desgostosos por sinal, quando a gente entra em desavença, em antagonismo com os outros ou vice-versa, em relação à atitude dos outros, né? Cada um de nós é um ser individual. Não tem como você, por mais que você tenha uma afinidade espiritual, né, como a gente estava conversando na live de ontem do João Carlos, de 99% com uma pessoa, por mais que você possa, até do ponto de vista material, ser um gêmeo univitelino, são dois indivíduos que vão pensar, vão agir, pode ter características muito parecidas, mas são individualidades. E cada pessoa age e reage de uma determinada forma. E a gente não pode querer que os outros façam exatamente aquilo que a gente faz. Pensam exatamente o que a gente pensa, né? Viver a vida do outro é como se você se anulasse. Então, ele coloca bem para nós essas situações de antagonismos que podem surgir entre a gente e os outros. Sim, sim. É isso mesmo, Luísio. E quando eu li, eu gostei muito. Eu gostei muito. Isso é uma coisa que eu e o Carlos, a gente conversa muito aqui em casa. Sobre isso que André Luiz vem mostrar nesse texto, que é sobre os outros, a vida do outro. Para que a gente interfira menos na vida do outro, nas decisões do outro, né? E aí, quando eu li esse texto, eu me recordei lá do comecinho do meu casamento com o Carlos, Aloysio. Eu e o Carlos, a gente somos pessoas totalmente diferentes. Ele é X e eu sou Y. Ainda bem, né? E fomos criados de forma diferente. Então, a minha família basicamente era de um jeito, a família dele era de outro, e eu acredito que o casamento é isso, né? É você tentar ali conseguir uma linha tênue entre as duas pessoas que são totalmente diferentes. E com o tempo, graças a Deus, a gente foi conseguindo, a duras penas, não foi fácil, mas a gente foi conseguindo deixar o outro ser o outro. Sim. Tentar não interferir nas vontades, nos desejos do outro, né? E isso dentro do casamento é fundamental, porque senão você tira a autonomia da outra pessoa. Você se apaixona por uma pessoa porque ela é daquele jeito, mas automaticamente quando você convive com ela, você tenta mudar a personalidade da pessoa. E isso é muito triste. E, infelizmente, a gente faz isso quase sempre.
quase E, de sempre... certa forma, inconsciente também. Muitas vezes as pessoas fazem de forma inconsciente. Não necess... Tem gente até que faz, sim, eu vou casar com ele, depois eu mudo. Não muda nada, né? Sim, sim, com certeza. E a gente faz inconsciente. E aí, levando isso para a nossa vivência, né? Que é o título do texto. Não só ali pro cônjuge, pro seu companheiro ali de vida, não. Para tudo ao seu redor. As pessoas que convivem com a gente. Muitas das vezes a gente cria expectativas muito grandes, né, Luísa? Em cima das pessoas, em cima das reações das pessoas. A gente já faz determinada ação esperando alguma coisa em troca. Esperando que a pessoa haja de uma forma. Só que a gente tem que ver que aquela pessoa é um indivíduo. Ela é um indivíduo e ela tem as suas vontades, o seu modo de pensar, a sua criação, que eu acho que isso vale também, né? Cada pessoa é criada de uma maneira, cada pessoa tem um modo de pensar diferente. E isso me veio muito à tona. Eu fui lendo e estudando o texto e essas coisas veio bem na minha cabeça, sabe? Eu até lembrei que você estava falando que vocês eram bem diferentes. É isso que eu estava falando. Outro dia a gente estava fazendo uma live e a gente comentou sobre isso. Se você convivesse com uma pessoa exatamente, identicamente a você, né? Será que a gente se suportaria? Será que, né? A Flavinha até brincou, falou assim, eu me esmurraria o tempo todo. Eu também. Porque às vezes a gente não se aguenta. Se você não se aguenta, imagina o outro ter que te aguentar, né? Então é um processo, eu acho que é uma questão... a gente tem que ter essa consciência que nós não devemos querer mudar o outro e também não sermos moldados pelas outras pessoas. Cada um tem a sua individualidade que deve ser respeitada. Claro, você está vivendo em família, então você tem o seu espaço ali a ser respeitado, né? Senão você perde toda a tua individualidade, né? Aí você vira aqueles bonecos de posto, né? Que fica hora para cá, hora para lá, né? Aqueles tipo biruta de aeroporto, né? De acordo com o sabor do vento. Verdade, Luiz, verdade. Posso ler um parágrafo? Pode, claro, pode ser. Aí ele vem concluir nessa daí, né? Agora ele vem explicar melhor para nós. Sim, isso. E aí ele continua assim. Isso, porém, não é novidade. Porque todos nós padronizamos por diretrizes idênticas. Agimos como somos e reagimos conforme a própria vontade, na condução de nossos impulsos. A novidade é reconhecer que os outros e nós temos inevitavelmente aquilo que fizemos. Né, Luiz? Então ele vem dizer aqui, isso não é novidade, né? Que as pessoas fazem aquilo que melhor agradam a elas, que as pessoas procuram estar com pessoas que sejam mais afins que elas. Isso não é novidade. André vem dizer, qual é a novidade aqui? Eu acho até que numa maneira até legal, né? Ele colocou qual é a novidade. A novidade é a gente reconhecer que inevitavelmente, então a gente não tem escolha. A gente vai viver aquilo que a gente plantou. A gente vai viver aquilo que a gente está plantando diariamente, né? E é isso. Exatamente. É claro que quando você vai conviver com uma outra pessoa, seja em qualquer ambiente, seja um ambiente familiar, seja um ambiente profissional, você tem que se adaptar ao meio, né? Por exemplo, você vai entrar num ambiente profissional, você tem o seu ambiente de trabalho. Você não vai poder chegar no seu ambiente de trabalho e necessariamente já ser totalmente como você é na sua casa. Não que a gente coloque as personas, as máscaras, mas em cada ambiente você vai se portar dentro de algumas regras próprias daquele ambiente. E aí você vai ter essa adaptação. Você vai se identificando e vai se padronizando ao ambiente. É claro que sem perder a sua individualidade. Cada um de nós é o que é. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando você, em alguns ambientes de trabalho, as pessoas começam a reclamar dos companheiros de trabalho. Ou o funcionário reclama do chefe, o chefe reclama do funcionário, ou os colegas entre si. E a gente nunca parou para pensar até que ponto nós não estamos sendo o pivô
né, daquele ambiente ser assim ou assado. Por mais que eu falo assim, que você tem um ambiente, um paiol de pólvoras, por exemplo, aquele ambiente seu de trabalho, vamos supor que seja um paiol de pólvora. Só que o paiol de pólvora está quietinho lá. Até que ponto eu não sou o estopim que acendo, que faço aquilo explodir? Entende? Às vezes, pelas nossas atitudes, pelas nossas invigilâncias, podemos alterar toda aquela condição. E você poderia, consequentemente, ser uma pessoa diferente. Então, ser a pessoa mais apaziguadora do que ser uma pessoa mais explosiva. Então, eu acho que essas situações valem para todo tipo de relacionamento e todo tipo de vivência. Com certeza, Luiz, com certeza. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, que chegou um pessoal, a Flavinha falou, deixa eu ver se eu consigo aqui ler. Se você não conseguir, eu te falo, eu tô aqui. Então tá, se você quiser ler, lê aí para mim, eu não tô conseguindo. De onde você quer? Deixa eu ver de onde aqui. A Martelli falou lá atrás que estava gelado, o Denise entrou, o Lourenço também já tinha falado. O Carlos falou andoide, não sei o que é andoide que ele falou. A Flavinha falando que acho que vai dar mate entre vocês dois. Eu já tinha falado do banho do Everton, é verdade. O Lourenço falando que eu sou incentivador para... Que é isso, Lourenço? A gente vai cumprindo. A Carol Strebe chegou também. O Hélio divulgando espiritismo. A Isa Lima também. Patrícia está aqui com a gente. A Flavinha falou que eu me comportei direitinho na live com o João Carlos de ontem. Tatiane está aqui. O Carlos mandou você fixar o comentário. Ele mandou já. A Juliana está aqui. A Solange, prima da Babi. A Babi chegou também. E cada pessoa também, a Flavinha falando. O olhar é para o outro nas nossas ações. Nos olhamos muito para si. Depois o Lourenço fala, gente, quando fiz uma análise de viver comigo mesmo, misericórdia, eu sou insuportável nas minhas loucuras. É isso aí, até aí do Lourenço. Tamo junto, Lourenço. Juntos. Eu não aguentaria viver comigo também, não. Carlos Guerreiro. E aí é isso. Deixa eu. É igual as pessoas falam assim, né? Quando eu leio assim, só complementando esse assunto, né? As pessoas falam assim, nossa, mas a sua esposa é um doce de pessoa. Nossa, mas o seu marido é coisa. Tipo, vai conviver com ele. Você vê que e eu tenho uma falsa... Todo mundo fala, nossa, ela é tão meiga, ela fala baixinho. O Carlos se conhece. Mas sabe o que acontece, Natália? Nessas reflexões que a gente começa a se autoanalisar, né? Eu acho muito importante isso. Você vai se analisando e quando você está falando, aquilo que eu já disse para você, né? Aquela live que você fez com a Flavinha, se não me engano, pelo encontro. Se não foi com a Flavinha, foi com a Babi, não lembro agora. Quando eu falo assim, você está comentando um assunto. Tá, você está ouvindo aquilo que você falou. Agora, aquilo reverbera tanto na condição quando uma outra pessoa, quando você fez referência à coisa que eu já tinha falado. Então, aquilo virou como um sino vibrando na minha cabeça, você entende? Quando eu falei das duas situações que eu queria ser 24 horas por dia, o cara que faz a live das 10, e também aquela situação de quando você está em dúvida, você levar Jesus junto. Então, aquilo que você falou reverberou de tal forma que é diferente de só se eu tivesse ouvido. Então, essas reflexões, falar, eu sou assim, eu sou assado, você começa a repensar até que ponto você não está sendo exigente demais nos teus relacionamentos, seja profissional ou seja familiar. Claro, né? Com certeza. Com certeza, Luiz. E é isso que a gente fala, né? Não só para quem faz as lives, mas para quem também está escutando, né? Porque eu só faço as lives de sexta-feira. Mas eu procuro todos os dias escutar. Então, a todo momento aqui depois do Somos Espíritas, a todo momento aqui na minha casa a gente está escutando alguma live. Ou ao vivo ou depois. Se a gente não consegue assistir ao vivo, a gente assiste depois, fica escutando. Então, a gente está aqui em casa fazendo as coisas, o Carlos fica trabalhando home office aqui e a gente fica escutando as lives. E quando a gente começa a escutar assuntos repetidos,
parece que tem alguém chacoalhando a gente, falando, pelo amor de Deus, menina, aprenda isso. E é mais ou menos isso, porque a lição que eu trouxe sexta-feira passada, ela tem tudo a ver com a lição de hoje, né? E a Sim. gente sabe que coincidências não existem. Então, é exatamente o que a gente precisa colocar em prática, né? A Flavinha está dizendo que vocês são irmãs, viu? Eu e a Flávia tem muita coisa em comum. Só não nasceram no mesmo dia, né? É verdade. A gente é irmã de mães diferentes. É. Você não é de abril também, não, né? Não, eu sou de dezembro, eu faço aniversário no Natal. Por isso do Itália. Que legal. Bom, vamos dar sequência então, né? Ele fala assim, ó, alcançando a certeza disso, vale, acima de tudo, auxiliarmos-nos reciprocamente, sem queixas uns dos outros, de vez que nenhum de nós consegue aperfeiçoamento próprio, senão à custa de numerosas experiências. Então é isso que ele quer dizer, né? Muito claro, a gente tem que se ajudar um ao outro. Não para você chegar e começar a apontar o dedo para o outro. Olha, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas conversar de uma forma aberta, de uma forma sincera, de uma forma construtiva, não chegar ao ponto de só criticar, né? Porque eu acho que a crítica, de um modo geral, ninguém gosta de ser criticado, mas todo mundo gosta de ser ajudado. Então, um ajudando o outro, os dois crescem, os dois evoluem, todo mundo progride. Isso é importante, isso não vale só para o casal, vale para qualquer ambiente profissional, como eu disse, vale nas nossas relações na rua. Uma pessoa que vem na sua casa, você tratar bem, não importa se é um vendedor, se é um entregador, quem quer que seja, a pessoa trate bem. Você vai no mercado, trate bem a pessoa. Você vai mudando aos poucos. E aquilo que a gente sempre fala, né, que a gente teria que ter a educação que a gente tem fora de casa, dentro de casa. Porque mudar um pouco, né, e ele fala que sem queixa uns dos outros. Nós temos o hábito muito de se queixar, de reclamar. E isso acaba virando um vício. Se a gente não faz uma vigilância, a gente começa a ficar o tempo todo reclamando disso, se queixando disso, porque a porta está assim, porque a toalha está daquele jeito. Aí vira uma bola de neve, né? A gente não consegue equacionar essa situação dentro da gente. Com certeza, Luiz. E é bem interessante essa frase que ele colocou, que você leu aí agora. Acima de tudo, auxiliarmos reciprocamente, né? Então, a gente Sim. precisa se auxiliar, se ajudar. E eu disse isso na live de sexta-feira, para você ver que uma live tem muito a ver com a outra, né? Quando a gente aponta muito o dedo para outra pessoa, quando a gente quer que a pessoa mude determinada situação, por exemplo. Porém, a gente não ajuda quando a gente reclama da pessoa, quando a gente aponta para a pessoa, quando você critica, quando você degrine a imagem da pessoa. Eu acredito que isso dá mais força para aquela situação acontecer. Quando você age ao contrário, quando você tenta ajudar a pessoa, quando você trata com respeito e com amor, é muito mais fácil a pessoa até se envergonhar da atitude que ela está tendo e tratar as coisas de uma outra forma, né? Eu acho que tudo na vida tem que ser a base do amor, Aloysio. Não dá mais, né? A gente já chegou num ponto que não dá mais para resolver as coisas em pancada, em grito, em briga. Eu acho que daqui para frente, o mundo, o universo, a gente precisa de amor, de paz, precisa de respeito, né? A gente não adianta sair na rua e brigar e fazer alvorraça na rua por conta de determinadas situações. Não, eu acredito que é com exemplo, é dentro de casa, é com a sua mudança de atitude que as pessoas ao seu redor mudam também, né? Então, e eu sempre coloco desculpa te cortar. Pode falar. Eu sempre coloco a questão da gentileza como um ato importante para a gente estar fazendo. Tentar fazer uma gentileza por dia, seja em casa, principalmente, né? Seja na rua,
para que você consiga desenvolver dentro de você esse ato naturalmente. No começo você começa a fazer de uma forma meio que mecânica, mas mecânica não, programada. Depois você acaba sendo tão no automático que você acaba sendo gentil com todo mundo. Só fazer 2 comentários aqui. O Lourenço falou, sabe por que eu faço Ave Maria? Para diminuir o meu lado ogro. E a Flavinha fala, Lourenço, faço as lives primeiro para mim também. A gente é muito imperfeito. Aproveitamos essa pequena chance de trabalhar para ajudar os outros. O Carlos está falando que ele reclama muito. A Flavinha, reclamo muito menos hoje. E falo 0 palavrão, que era raro um tempo atrás. A Clara chegou aí com a gente. Bom dia, Clara. Carlos, o Lourenço falando, a minha namorada diz que sou ogro do bem graças ao Evangelho. E Cuidadores Amores chegou também. Ai, obrigada, viu? Vou fazer um adendo. Pessoal que está entrando, muito obrigada pela participação aí de todo mundo. Eu acho que tem 2 minhas aí, a Aline e a Vanessa, que eu não falei oi. Oi, a Aline está aqui sim. Sejam bem-vindas. Eu acredito que sejam 2 primas minhas que eu não vejo há muito tempo. Tem a Moveiga também entrou, não sei se você conhece. Tem Luz em Nós também. Mas sejam bem-vindas. Obrigada mesmo. E o Sábio chegou, acabou de entrar aí. Sábio, legal, obrigada, viu? Obrigada mesmo. É isso mesmo, Aloysio. É isso mesmo que você disse. A gente precisa a todo momento estar se ajudando para que a gente seja ajudada, para que a gente consiga nos ajudar também, né? E a gente sempre precisa ajudar alguém, porque um dia a gente vai precisar ser ajudado, a gente vai precisar dessa ajuda também. Né? Com certeza. É mais ou menos isso. E aquela questão que eu sempre falo, uma vez eu comentei já várias vezes na situação das preces, né? Por que a pessoa pede, ora por mim lá, coloca meu nome em vibração, e a pessoa às vezes já é uma frequentadora da casa espírita, uma frequentadora de um templo religioso, e pede para o outro orar por eles. Eu fiquei sempre pensando isso, mas por que a pessoa pode pedir para o outro rezar, por que ela não reza? Por que ela precisa de um intermediário, né? Ela mesma podia fazer sua prece. E aí um exemplo que eu trago é aquela questão. Você está andando por um caminho e de repente você cai. Naquele dia que você caiu, você se machucou. Você vai precisar da ajuda de alguém para te levantar. Então é naquele momento que você está pedindo ajuda de alguém que você caiu. Você não está com força, você vai precisar dessa ajuda. Essa ajuda que a pessoa te faz a prece por você. Só que dali a pouco é o contrário, é a pessoa que pode estar caindo e você que vai ajudá-la. É nesse momento que a prece pelos outros funciona. Então, podendo ajudarmos uns aos outros, é a coisa melhor que a gente pode estar fazendo, né? Ai, com certeza. Eu vou até dar um exemplo aqui muito, muito bobinho. Eu estou trabalhando, né, no hospital, e quando eu comecei lá, todo começo de trabalho, né, Luiz, é muito difícil, enfim. E a gente passa as dificuldades que a gente tem que passar e enfrenta isso. E graças a Deus eu consegui enfrentar, enfim. E eu fiz um propósito comigo mesmo, Natália com Natália. Eu falei que todo mundo que entrasse depois de mim lá, eu ia tentar ser a pessoa mais receptiva do mundo. Porque é muito ruim quando você entra num lugar, você é nova e você não se sente acolhida, né? E eu falei que eu ia tentar não fazer isso com as pessoas que viessem depois de mim. E aí eu tenho feito isso. E isso tem me feito um bem danado. Porque até algum tempo atrás, eu faria ao contrário. Eu ia querer revidar o que me fizeram com pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Por mágoa, por rancor. No começo foi difícil. Eu vou ser bem sincera com você. No começo eu falei, mas pra que eu vou ficar, né, fazendo isso? Pra que ser tão simpática assim com pessoas que eu não conheço? Só que com o passar do tempo, você começa a praticar isso, aquilo começa a fazer um bem danado pra você, porque você começa a ver a mudança das suas atitudes. É tão pequeno, é coisas tão pequenas, mas que a gente consegue ajudar muitas pessoas assim. A gente consegue acolher muitas pessoas assim. Então, não tentar, assim, não que me fizeram mal, eu não estou dizendo isso, ninguém fez mal lá, nada disso.
Mas eu não queria que as outras pessoas tivessem as mesmas dificuldades que eu tive. E eu falei, daqui para frente, pelo menos comigo, eu vou tentar fazer diferente. E se a gente conseguisse fazer isso no mercado, né, Luísa? Numa padaria, alguém foi deselegante com você, você tentar revidar de uma outra maneira. Sim. Se a gente começar com esses pequenos gestos, eu acho que todo mundo que você vai tocar ali começa a fazer a mesma coisa e depois a gente vai ter um mundo melhor aí para se viver. Eu acho que, se não me engano, não sei se é de Martin Luther King que fala, né? Sejamos a mudança que queremos no mundo, né? Isso. Então, essa sua atitude realmente é importante, porque não que, como você está dizendo, não que as pessoas fizeram isso deliberadamente, mas talvez eles receberam tantas espinhadas quando entraram que se fecharam. E não é porque... Então, eles estavam ali todo cheio de espinhos quando você chegou. Por quê? No reflexo do que eles receberam. Agora, o que você está fazendo? Você está fazendo igual aquele desenhinho que já postaram aí, né? Tinha o porco espinho e o coelhinho queria abraçá-lo. Aí ele coloca um monte de não sei se é marshmallow nos espinhos para abraçá-lo, né? Para confortá-lo. E você está fazendo, você não está deixando os espinhos que inconscientemente mandaram para você refletir nos outros, você está acolhendo. E isso vai acabar gerando ampliando a questão, sabe? Tem até um filme, né? Eu não lembro o nome agora do filme, mas ele é muito tocante. Quando você recebe um benefício, você fazer para 2 pessoas, acho que é. O menininho que ele vai contando a história, é um filme muito lindo. Então você vai propagando bem, né? Corrente do bem, se não me engano, alguma coisa assim. Sim. Então você fazendo isso, você está abrindo. Essas pessoas que você está recebendo agora estão sendo recebidas com amor, com carinho, com boa vontade. Então, elas vão ser uma propagadora disso que você está fazendo. E você não está fazendo de uma forma interesseira, eu estou fazendo isso para aparecer. Você está fazendo por uma questão íntima mesmo, importante. Na verdade, é uma luta diária com a gente mesmo, né, Luiz? Eu não dei esse exemplo para parecer que eu sou perfeitinha aqui, que olha, que anjo iluminado que é a Natália. Muito pelo contrário. Estou dizendo que ainda é mais fácil para mim receber com espinhos. Não é fácil eu ainda ser doce, meiga e calma com pessoas que eu não conheço. Entendeu? E só que é uma luta diária. Eu já aprendi o caminho. A gente não pode dizer que a gente não sabe qual é o certo a fazer. Agora a gente precisa seguir e colocar em prática, porque também não adianta ficar aqui falando e no meu dia a dia eu não colocar as coisas em prática, né? De nada vai adiantar isso tudo aqui, né, Luísio? Eu tinha um companheiro de trabalho, quando eu entrei também lá no meu antigo emprego, que era uma pessoa mais antiga da casa lá e ele fazia as coisas tudo. Ele não passava para ninguém o que ele tinha de conhecimento, né? Ele sabia as coisas, não passava para ninguém. Com o quê? Receio que alguém pegasse o lugar dele. Só que chega um ponto que a modernidade vem e a pessoa não usava nem computador na época, sabe? Ele só na máquina de escrever ainda. Então chegou uma coisa que a modernidade veio e ele acabou saindo, né? Não deu. E não foi o conhecimento dele, porque o conhecimento dele era restrito. E o conhecimento é aquilo, quanto mais você divulga, mais você cresce, mais você aprende. Até fazer um comentário aqui, olha, que a Mari está dizendo, mudei muito também como eu era ferro e fogo, como dei graças a Deus à espiritualidade. A Patrícia falou que está assistindo, a Patrícia aqui de Araraquara, tá? Estou assistindo a live ao vivo porque estamos em feriado em São Paulo, sempre assisto a live depois. A Flavinha falou, gostei da reflexão sobre a prece pelo outro. O Lourenço falando que a net dele tá com falha. E a Patrícia falou aqui, ó, exatamente, sempre quando chega professora nova na escola ou na rede, eu sempre auxilio a elas, passando todas as informações básicas para elas se sentirem bem. O Sávio dizendo, a Sônia Maria chegou, a Paty também. O Sávio dizendo, a reflexão da Natália nos lembra a lição de Jesus, daí a outra face. A Flavinha está dizendo, a nossa cara engana, Natália, já é o primeiro passo. O Sávio concordou mesmo, o filme que eu falei, A Corrente do Bem. Pessoal, assista esse filme que vale muito a pena.
O Ed chegou aqui também, dando um bom dia para mim e para você. Bom Estamos dia. aí, então. O Ed é meu primo de perfil, a gente é primo de perfil. O dele é o Somos Vocês Espíritos. Vou criar o Nós É. O Nós É Espiritismo. É Nós Espiritismo. Uma ideia. Vou falar para o João Carlos criar o perfil. É Nós Espiritismo. Legal. Vou lá, agora é eu ou você que lê? Me perdi aqui. Pode, agora é a sua vez, eu vou fazer um complemento final de uma frase depois. Perfeito, então vamos lá. À frente da realidade, vivamos com as nossas lições, mantendo a consciência em paz e deixemos os outros o seu próprio dom de aprender e de viver. Então é isso aí que a gente falou no início. Deixar o outro, né, Luísio? Cada um está numa etapa. Ninguém aqui está dizendo que eu estou em degrau maior que o meu irmão de jornada. Longe de mim. E deixar o outro viver, deixar o outro ser o outro. Não tentar mudar as pessoas de maneira incisiva, né? Tentar a gente se melhorar, tentar a gente mudar a nossa atitude. Com isso, tudo vai mudando. As coisas ao redor vão mudando, né? Tentar mesmo, eu acredito, Aloysio, de tentar colocar na nossa vida um pouco mais de indulgência. Saber olhar o bom da pessoa. Não dar ênfase para as negatividades que a pessoa tem, porque todos nós temos defeitos, né? Então, a gente tentar olhar o lado bom. Todo mundo tem lado bom. Todas as pessoas têm qualidades, têm coisas a se falar. Então, se você for falar de uma pessoa, que você exalte as qualidades que ela tem, né? Exatamente, principalmente na ausência dela, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Que você só fale coisa boa. Que você não fale defeito. Eu ainda não consigo, Aloysio, sendo bem sincero com você, não pensar. Às vezes ainda, mas eu tento não colocar para fora. A gente tem aprendido com as lives que a nossa fala ela tem um poder muito grande, né? Então, tudo que a gente fala, que a gente está clamando, vai para o universo e aquilo vira realidade. Aquilo é a sua realidade. Sim. O que André vem falar para a gente aqui. Então, que a gente consiga falar coisas boas, para que a nossa realidade seja boa também, né? Exatamente. E o que eu falei para você que eu queria complementar, que essa lição, ela me lembrou, e eu já mandei até para você e para o Carlos no WhatsApp, essa frase final, que eu acho que ela completa bem, é uma frase do Chico que diz assim: aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Essa frase, ela completa magnificamente essa história, esse capítulo do Vivência. Então, a gente dá assim, os outros, eles são como eles são. A gente não vai conseguir mudar os outros. Cada um de nós tem a sua fase, tem a sua história, tem o seu modo de criação, mas nós devemos buscar a cada dia ser melhor, sem também fazer, né, o martírio na nossa reforma íntima, que tem até um livro, né, Reforma Íntima Sem Martírio. Então, a gente tem que trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, mas não ser muito rígido demais conosco. A gente tem que ter a flexibilidade. A rigidez não é bom em lugar nenhum. A rigidez ela não é ótima, ela é um mecanismo, serve para a construção, para os prédios, mas mesmo assim tem até aquela questão da oscilação do prédio, né? Mesmo por mais rígido que ele seja, ele tem uma questão da movimentação de solo. Então, a gente procurar ser a cada dia melhor, sim, mas sem fazer disso um martírio para a gente. E aceitar os outros como eles são. Não dá para você querer mudar o outro a ferro e fogo, né? Temos que ter a nossa jornada construída, a nossa vida ser um exemplo para que o outro mude, não que ele mude porque a gente quer a todo custo. Exatamente. E isso que você que falou agora, Luísio, me fez lembrar, assim, que nós estamos na nossa melhor encarnação.
Então, assim, a gente está no É a melhor encadernação que eu brinco. encarnação, não teve encarnação melhor da Natália. Eu era ainda muito pior. Então, que a gente tenha paciência com a gente mesmo, paciência com os nossos defeitos, paciência com as nossas atitudes, que tenhamos indulgência com a gente mesmo. Quando a gente procura essa reforma íntima, que a gente quer isso a todo custo e a gente se martiriza por aquilo, isso causa ansiedade, né? Isso causa sentimentos negativos dentro da gente. Então, que a gente possa olhar o ontem e falar, poxa vida, até ontem a Natália ainda estava recebendo com espinhos as pessoas de fora. Hoje ela está tentando ser melhor, né? E ok. E se amanhã eu não conseguir, ok. Depois de amanhã eu tento de novo, né? Sim. Que a gente tem paciência com a gente mesmo. Então, entrou aqui a Sônia Maria Pereira Fernandes, dizendo assim, meu irmão sábio que me indicou para vocês. Seja bem-vinda aí, viu? Bem-vinda, Deus abençoe. Aí o Ed falando com a Flavinha, o Carlos está falando também, a Flavinha falou resistência, a Priscila chegou aí com a gente também do Cefac Oração, e o nosso querido aniversariante, né, de 33 anos de casamento, chegou na live agora. João Carlos está aí, esteve na live conosco, 33 anos de união conjugal hoje, ele é sua digníssima esposa. Parabéns, João! E a Sônia... E a Sônia está dizendo aqui, não somos perfeitos, estamos aqui para um grande aprendizado. É isso mesmo, Sônia. Brincadeiras à parte, parabéns, João. Sejam sempre muito felizes aí nessa caminhada. O João está em Curitiba. Oh, legal. Legal. Muito bom, muito bom. Foi matar a saudade do filhote dele lá. Bacana, muito legal, gente. E é isso, né, Luiz? Eu acho que a mensagem foi passada, né? Eu te agradeço imensamente aí por suas reflexões, viu? Ajudou muito a gente aqui, tem nos ajudado. A todo mundo que esteve aqui presente, obrigada. Hoje o Sávio falou isso na live dele, né? Que ele sentiu o amor das pessoas e isso alimentava o espírito dele. E é a mais pura verdade, né? A gente sai das lives renovados. É a mesma coisa quando você sai do centro espírita e você tomou um passe. É exatamente essa sensação que eu tenho quando eu termino uma live. Sim. Como se eu tivesse acabado de receber um passe, né? Você sai com um espírito leve, né, Luísa? Eu estou dando risada aqui que o João Carlos falou que está virando picolé lá em Curitiba. E a Sônia, que é prima do Sábio, está dizendo que ela é de Salvador. Tá vendo? A gente está conhecendo o Brasil inteiro desse jeito. Que delícia, Salvador, hein? Meu Deus, lugar maravilhoso. O João Carlos virando picolé. Ontem ele estava falando que estava 18 graus lá em Curitiba, hoje deve ter esfriado bem lá. Deve. E aí, você faz a oração, Aloysio? Faço. Eu vou colocar a música da Ave Maria, tá? Legal. Deixa eu colocar aqui pra gente... O João falou, logo eu e o Carlos chega a 33 anos, se Deus quiser. Eu e o Carlos tem 10 anos, eu acho, de casamento. Eu sou ruim de data. Lembrar de ruim de data, né? Diz que a mulher chegava pro marido assim, qual que é a senha mesmo do... O marido perguntou, qual que é a senha mesmo lá do banco? Ela fala, nosso aniversário de casamento. Ela sempre faz isso comigo. Sim. Aqui em casa o Carlos é melhor de data que eu. O Carlos colocou, eu acho, é isso aí. Eu acho que é 10 anos. 10 anos de casado. Tá certo. Então eu, antes de mais nada, queria agradecer. Tá falando mais alguma coisa? Não, a Flavinha colocou 10 anos, eu acho que foi a melhor, que eu acho que porque tem as vivências anteriores, tem o tempo de namoro, tem tudo, né? Então é um conjunto. É isso. É o conjunto da obra, não é uma obra só, é o conjunto, né? Verdade.
A programação no mundo espiritual tem tudo isso a ver, não é só os 10 anos físicos. Por isso que eu Obrigada, acho. obrigada, Luísio. Salvei o casal. Bom, antes de mais nada, Natália, eu queria agradecer a você e ao Carlos pelo convite. É uma alegria muito grande estar com vocês, com todos os nossos amigos que passaram aqui conosco, estão aí. E eu só tenho mesmo a agradecer e desejar sucesso nesse trabalho que vocês estão fazendo. Toda vez que vocês tiverem uma inspiração, não se sintam tolhidos. Vão em frente, né? E sigam, que vale muito a pena. Dentro da possibilidade de vocês, façam com calma, com cautela e fazendo com amor, vai sempre fluindo bem. Então, gratidão uma vez mais pelo convite. E sucesso nesse trabalho de vocês. Obrigada. Agora eu gostaria de convidar a todos, então, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao nosso lado a doce presença do nosso Mestre Jesus. Este companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo e abençoando. Jesus querido, abençoe-nos a todos neste momento. Abençoe todas as pessoas que estiveram nesta live, que estão aqui ou vão assistir depois. Que possamos receber as inspirações do alto e fazer o nosso dia, cada dia melhor. Somos gratos à espiritualidade pelas reflexões, pelas intuições que vamos recebendo ao longo do dia, ao longo do caminho. Proteja todas as pessoas que estão em dificuldades, sejam de ordem material ou espiritual. Ampare os nossos melhores desejos de paz e progresso nessa jornada do bem. Agradecemos, Mestre, rogando que tenhamos um dia de esplendoroso sol a iluminar os nossos caminhos. Que este sol brilhe dentro do nosso peito e reflita para todos os irmãos necessitados. Muita paz, muita luz e que o Divino Mestre nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, Luísa, que assim seja. Eu quero desejar a todo mundo que esteve aqui um final de semana assim, excelente. Aqui em São Paulo é feriado hoje, então que as pessoas tenham bastante felicidade, harmonia no final de semana e que muita luz aí venha entrar na casa de todos, né? Não só na nossa aqui, estamos aqui falando. Com certeza, nesse momento, a nossa casa é banhada de muita luz, Aloysio, com certeza. Mas que essa luz chegue a todo mundo que esteve aqui, a todo mundo que vai assistir posteriormente. E sexta-feira, fazer um convite para que todo mundo venha. O Carlos vai fazer uma reflexão na sexta-feira, ele que vai fazer. Todo mundo participe, isso tem nos ajudado muito. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo e um bom dia. Tchau, gente. Bom dia para todos.